Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, com você, no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A Palavra de Deus é a nossa melhor companhia. É a Palavra de Deus que nos guia, que nos ilumina, que nos direciona. E é por isso que nós queremos nos voltar reverentes a esta Palavra, para nos tornarmos servos da Palavra. Como a Virgem Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, realiza-se em mim segundo a tua palavra. É esta palavra que nós queremos que também se realize em nossa vida. E de prontidão nos colocamos, Senhor, em atitude de oração, invocando o teu nome santo e poderoso sobre nós, pedindo a tua bênção em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eis-nos aqui para realizar a tua vontade. Fala a nós, fala ao nosso coração. Dê-nos, Senhor, a luz do teu Espírito, para que em tudo possamos fazer a tua vontade, para que nos possamos nos voltar à tua vontade. Fala a nós, Senhor, e ensina-nos, Senhor, a sermos servos da palavra. Eis-nos aqui, Senhor, dai-nos tua bênção, graça e proteção. Amados irmãos e amadas irmãs, que bênção é crescermos cada dia no amor de Deus por meio da sua palavra. Então hoje vamos entrar vamos entrar no tema fundamental, que é essa carta que Paulo escreveu aos Gálatas, do capítulo número 5, tá? Então já marca aí no seu caderno, na sua Bíblia, Gálatas 5, de 1 a 12, tá? Se você perguntar qual que é o eixo, né, o ponto fundamental da carta de São Paulo aos Gálatas, é justamente aquilo que nós vamos meditar no nosso estudo do dia de hoje. E já é assim que Paulo começa. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, esse já é um princípio. Logo o versículo 1, o princípio eterno é esse. É para a liberdade que Cristo nos libertou e ponto final. Agora, a gente divide em dois esse primeiro versículo, porque primeiro Cristo nos conquistou para a liberdade, não foi para sermos escravos. Agora, qual que é a ordem? Ficai firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Então, a gente ficaria no nosso estudo de hoje só nesse primeiro versículo aqui, né? Ele contém toda a riqueza, todo o sabor que a palavra de Deus quer nos dar naquilo que Paulo escreveu. Mas, dividindo esse versículo em duas partes, a primeira parte a gente chama 1a, né? Que é esse princípio para a liberdade que Cristo nos libertou. Porque Cristo é o nosso Redentor. Ele morreu para que nós sejamos livres. A primeira liberdade a que Paulo se refere é a liberdade em relação ao jugo da lei. A carta aos Gálatas tratou bem dessa questão temática, a lei para os judeus, o quanto eram submissos, o quanto eram fechados, né? O quanto muitas vezes viveram como escravos da lei. E a lei não é para formar escravos, a lei é para conduzir-nos para a liberdade. Mas qual a liberdade? A liberdade da graça de Deus. E é para isso que Cristo veio, para nos libertar de toda e qualquer escravidão, inclusive da lei. E ele morreu, é para a liberdade que Cristo nos libertou. E agora, entendendo que, sobretudo, Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Você sabe o quanto que o pecado escraviza a alma humana. Toda e qualquer forma de pecado, sejam os vícios, sejam os comportamentos, sejam as tendências, se a gente se deixa seduzir e se a gente se envereda por qualquer pecado, o pecado nos escraviza. Mas quando a gente se aproxima de Cristo, na verdade é Cristo que se aproxima de nós e conquista o nosso coração, e permitimos ser conquistados por Ele, o nosso coração vai se desvencilhando, desamarrando-se. Agora é importante ter o foco, os olhos fixos em Cristo Jesus. E aí vem a ordem: ficai firmes e não vos deixei amarrar de novo ao jugo da escravidão. Ora, não pense
que uma vez que nós ficamos livres, libertos daquele pecado, daquela forma de vida, que nós estamos prontos. Não, estamos sujeitos a cairmos. E muitas vezes, quando recai, quando volta, é tantas vezes pior do que a primeira condição. Por isso que é importante aquela ordem de Jesus lá atrás nos evangelhos. O vigiar e o orai. É vigiar para não retomar a escravidão, é orar para manter-se firme na direção de Deus. Eu, Paulo, digo que Cristo não será de nenhum proveito para vós se vos deixardes circuncidar, né? Por isso que o tema da circuncisão, a circuncisão é uma necessidade da lei judaica. Mas não temos necessidade de circuncidar-se. Vamos entender por quê. Porque, mais uma vez, declaro a todo circuncidado que ele está obrigado a observar a lei inteira. Vós que procurais a vossa justificação na lei, rompestes com Cristo. Olha, vós que procurais a vossa justificação na lei, rompestes com Cristo e decaístes da graça. Paulo está lembrando para judeus que se converteram à fé cristã, se voltaram para a fé cristã, mas agora querem se voltar novamente para a lei judaica, querem obrigar os outros a circuncidarem, observarem. Não temos mais que observar a lei judaica. E alguém pode lembrar do que Cristo falou, né? Quando Cristo disse, eu não vim abolir a lei. Não, pelo contrário, é que a lei também ela não pode ficar estagnada. Volto a me referir, tudo aquilo que é a lei judaica, mas ela tem que ser levada à plenitude. Aquilo que nós não elevamos à plenitude, ficamos apenas nas primícias, nos inícios, a gente não evolui espiritualmente, mentalmente, né? E a vida fica sempre presa na mesma roda. Não, Cristo nos conquistou, Cristo nos libertou, Cristo nos ensinou como é que se vive a lei na sua plenitude. Até porque a máxima da lei é o amor. E a máxima da lei não é a observância da lei pela lei. Os preceitos, a gente que é preso só a preceitos. Preceitos e normas. Elas têm a sua importância. Agora, preceitos e normas cristãs, que não é fundamentada no amor, quanto a nós, que nos deixamos conduzir pelo Espírito, é da fé que aguardamos a justificação da objeto da nossa esperança. Então, a primeira coisa, quanto a nós, e nós, cristãos, seguidores de Cristo, nós não nos deixamos conduzir pela lei, nós nos deixamos conduzir pelo Espírito. Porque quando fomos batizados, é o Espírito que recebemos. Então, é o Espírito que deve nos conduzir. Que não se trata de uma coisa subjetiva, cada um faz o que quer. Não, mas o Espírito nos dá a graça de não sairmos daquilo que são os mandamentos, as leis de Deus, mas de como no Espírito vivenciá-los. Porque quanto a nós que deixamos nos conduzir pelo Espírito, da fé, aguardamos a justificação, objeto da nossa esperança. Com efeito, em Jesus Cristo, o que vale é a fé, agindo pelo amor. Ser ou não ser circuncidado não tem importância alguma. Para bom entendedor, é isto aí. Em Cristo Jesus, primeiro o que vale é a fé. Meus irmãos, sem fé ninguém agrada a Deus. Sem fé ninguém tem relação com Deus. Sem fé ninguém tem intimidade com Deus. Mas a fé, ela é praticada no amor. A fé nos leva a viver o amor porque nós cremos nele que é plenamente amor, porque Deus é amor. Por isso, nós manifestamos a fé, mas nós agimos pelo amor, porque o impulso que o Espírito nos dá é para amar. Se você está vendo um impulso somente para que você fique na lei, esse impulso é da carne, como nos lembra Paulo. Esse impulso não é da carne carnal, é da carne, como vimos no capítulo anterior,
daquele que está ainda na primitiva aliança. Foi circuncidado, cumpriu isso, cumpriu aquilo. Mas se não é feito no amor, do que é que vale a nossa fé ou o que fazemos? Corris tão bem. Quem vos impediu de obedecerdes à verdade? Essa influência não pode vir daquele que vos chama. Um pouco de fermento fermenta a massa toda. É um princípio, né? Não vamos se delongar sobre ele, mas é um princípio. Um pouco de fermento fermenta a massa toda. Versículo 10. Confio em vós no Senhor, que não pensareis de maneira diferente. Porém, aquele que vos perturba, seja quem for, terá o merecido castigo. Quanto a mim, irmãos, se ainda pregasse a circuncisão, por que então seria perseguido? Pois nesse caso estaria eliminando o escândalo da cruz. Oxalá se mutilassem de vez aqueles que vos inquietam com questões que não levam para o essencial, que não se leva para a verdade. Às vezes as pessoas ficam querendo nos inquietar com questões de tradicionalismos, com questões antigas, com se o judaísmo sofreu com aqueles que queriam voltar para a circuncisão. Hoje muitos querem nos atribular, usa véu, não usa véu, usa isso, não usa aquilo, né? Como se fossem essas ferramentas externas, né? O objeto da nossa salvação. E a gente não se detesse no essencial, que é pregar o escândalo da cruz, que é pregar o Cristo crucificado. Não, vamos ficar dando volta sempre em torno de questões fundamentalistas e não nos voltamos para o fundamento da nossa fé, o nosso fundamento de seguir Cristo Jesus, que é o escândalo da cruz, que é o mistério da cruz, que é o mistério do amor de Deus por nós na cruz. Anunciemos Cristo crucificado e Ele é a razão da nossa fé. Muito bem, vamos chamar conosco aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier. Hoje nós estamos estudando o capítulo 5 da Carta aos Gálatas, que nos traz uma palavra importantíssima que é liberdade. Aqui Paulo faz questão de dizer que Deus nos criou para a liberdade, mas ao mesmo tempo nos exorta dizendo, cuidado para que a liberdade não venha se converter em escravidão. E aí parece que estamos lidando com dois itens que são contraditórios, mas na verdade não são. A liberdade, propriamente, é a capacidade de decidir, quase sempre decidir-se pelo bem. Quando existe uma escolha deliberada feita pelo mal, a gente pode dizer que a pessoa, embora a decisão possa ter sido livre, a pessoa pode estar condicionada por alguma coisa. Isso por um motivo simples, porque a nossa consciência ela deve aprender a reconhecer o belo, o bom, o justo, o verdadeiro, tudo aquilo que faz parte de todas essas situações. Mas aqui Paulo faz questão de lembrar, olha, cuidado para não se deixar amarrar. E aqui a gente encontra um princípio interessante que vai ser desenvolvido depois, inclusive no catecismo, tratando da liberdade, de dizer o seguinte, a verdadeira liberdade, está vendo que agora a gente separa a palavra, né? A verdadeira liberdade é escolher por algo que não me impeça de poder continuar escolhendo. Isso é o verdadeiro princípio de liberdade. Quando alguém faz uma escolha por uma coisa que o condiciona, que estabelece um vício, que o tira de rota, essa pessoa não mais vai poder continuar escolhendo. Ela vai se tornando escrava daquilo que escolheu. E isso vira para a gente um grandíssimo problema. Então Paulo está lembrando disso. Cuidado, faça escolhas boas, porque uma boa escolha agrega em você e não retira de você a capacidade de ir adiante. Agora, se as escolhas não forem boas, a gente vai quase que amarrando aí âncoras na nossa perna e depois tem uma hora que a gente não consegue arrastar mais. Eu gosto sempre de comparar a liberdade de uma maneira bem sucinta com dinheiro, sabe? Liberdade é tipo dinheiro, né? Quando você está com fome, você não vai lá e não come uma nota, sei lá, de 10, de 20 reais. Não, eu vou comer 20 reais que eu estou com muita fome, né? Não faz esse tipo de coisa. No fundo, o que a gente faz, a gente pega aquele dinheiro e com aquele dinheiro nós compramos o que nós vamos comer e aí então a gente come. Se alguém está com sede, não bebe uma moeda de R$1, não, estou com muita sede, vai ser uma nota de 2. Ninguém vai fazer isso. Eu vou pegar aquilo e vou trocar de verdade pela água que eu preciso para tomar. E o que acontece?
quando eu passo a ter a coisa, eu não tenho mais o recurso, o dinheiro. E a liberdade funciona do mesmo jeito. A liberdade que nós temos é natural que, com o passar do tempo, nós vamos, uma liberdade, vamos dizer, circunstancial, nós a vamos perdendo. Mas vamos perdendo por quê? Porque nós trocamos a liberdade por aquilo que de verdade nos realiza. É por isso que alguém pode dizer, enquanto é solteiro, que é muito livre, depois de casado já não pode mais agir do mesmo jeito. Claro, ele trocou aquela liberdade por uma outra coisa melhor. Se ficasse só com aquela liberdade, ia ficar sozinho. Agora não, agora ele trocou ela por uma outra coisa melhor. Alguém que gostava, sei lá, de ficar dormindo até tarde, agora tem que acordar cedo, tem que trabalhar, mas não posso mais. Não, não pode. Por quê? A liberdade foi trocada pelo emprego, pela atividade, por aquilo que realmente dignifica. Isso é importante a gente saber, porque senão nós podemos correr o risco de cair naquele sonho da liberdade abstrata, de imaginar que tudo nos é possível, que somos livres para tudo. Não, 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 não. A maturidade nos conduz a usar da nossa liberdade para fazer escolhas progressivas que agregam em nós. E isso faz com que a nossa história não conheça ruptura e, no final das contas, se possa dizer que é uma história que vale a pena. Mas pode ser que tenha alguma pequena ruptura. A parte boa é que isso aí precisa ser sempre em função daquilo que é melhor. É para a liberdade que Cristo nos conquistou. É para a liberdade que Cristo nos levou. É para a liberdade que Cristo nos leva a cada dia. Livre, Senhor, das amarras do pecado. Livre, Senhor, das amarras da lei. Que sejamos conduzidos pelo Teu Espírito. Que Teu Espírito, Senhor, incendeie a nossa fé. Que Teu Espírito, Senhor, incendeie o nosso coração. Para vivermos o amor, Senhor, com todo o nosso ser. Dai-nos a graça, Senhor, de vivermos a Tua palavra. Dai-nos a graça, Senhor, de vivermos o Teu amor. Dai-nos a graça, Senhor, de fazermos e realizarmos Tua vontade. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre nós. Que a Tua graça, Senhor, esteja sobre nós, nos livrando de todo o mal. Conduza os nossos passos para a liberdade. E rompa em nós, Senhor, toda escravidão e sujeição ao pecado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bênção é a palavra do Senhor, nosso Deus. Que bênção é a liberdade que Cristo nos conquistou. Que Deus abençoe você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.